Gravar. A paz, aqui estamos para continuar o estudo bíblico do livro do Apocalipse. Estamos no capítulo número 2 e vamos começar a continuar desde o versículo 12, que, como diz aqui o título, é a carta à igreja de Pérgamo. E vamos nos distribuir os versículos. Primeiro vamos ler e depois, numa segunda ronda, vamos comentar ou fazer perguntas. E o 12 vai ser a irmã Paula, o 13 a Elda e eu o 14. Depois vamos nos distribuir mais. Então começamos. 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas. Peraí, aí está. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balac a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Vamos às perguntas e os comentários. 12. Aqui neste versículo, não é? Diz que ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Pronto, eu acho que está. Aqui está a dizer, né? Para ele escrever, João, para dizer, aqui isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, é Jesus? Eu acho que está. Não sei, é uma pergunta, não sei se estou a dizer bem. Estamos aqui, este versículo é, eu acho, da igreja, para mandar escrever, não é? Sobre o que é que se passa aqui nesta igreja, no fundo é para adverter, não é? Antes que venha ao fim, enquanto ainda têm a possibilidade de poderem corrigir as coisas que não estão bem. Agora, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu penso que é Jesus, não? Não sei se o irmão Ivan é. Ok, pronto, era só para confirmar. Sim, Pronto, sim, é isso. eh, Quem eh, está, quem está a dizer então é Jesus. sim, sim, lembremos um bocadinho, porque também já faz um tempo que comentamos sobre isso. Pois. Aqui era o Senhor Jesus a falar com João. Uhum. E lembremos no capítulo anterior que o Senhor Jesus mostra para João que ele próprio, o Senhor Jesus, que tem as duas, as sete igrejas, que são sete lâmpadas, não é? Ou Sim. candeiros, e tem sete estrelas, que eram os sete anjos, ou seja, como se cada igreja tivesse o seu anjo, mas também isto era uma representação da plenitude e autoridade do Senhor Jesus eh, na igreja toda. Era também uma representação. E no caso, aqui está a falar para a igreja de Pérgamo. E sim, é o Senhor Jesus que tem a espada aguda de dois fios. Mais em frente vai comentar mais sobre isto de por que a espada de dois fios, e no próprio Apocalipse vai mencionar também, mas também podemos inferir através do Novo Testamento. Tanto Paulo, ou melhor dito, principalmente Paulo, escreve várias vezes sobre isto da espada de dois fios,
que é a palavra do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus é a palavra, Uhum, e que lembremos que a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, traspassa todo o nosso interior, os ossos, a médula, os pensamentos, os sentimentos, escudrinha tudo, 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 até o mais profundo do nosso ser. E, e isso é para nós, já tínhamos estudado, né? Para nos mostrar nossos erros, para nos corrigir. No fim, a parte mais importante é para nos purificar, para redarguir, fala propriamente Paulo. E também para emitir o juízo, porque o Senhor Jesus é, é o juiz, não é? Ele e o Pai são um, e de facto nós vamos ver finalmente aqui neste Apocalipse como é isso do juízo, como vai ser o juízo. Tanto que falou Paulo sobre isso, aqui nós vamos ver, mas ainda falta, não é? Como vai ser isso do juízo. Então, por uma parte, esta palavra salva, o Senhor Jesus nos salva, nos cura, eh, nos purifica, santifica e também vai nos julgar. Só que ele é o juiz justo, ou seja, ao falar julgar, não é para pensar que ele quer nos destruir, porque o próprio Senhor Jesus não disse isso, ele disse que não veio para destruir nem para castigar, sino para nos salvar. Esse é o que ele mais quer, porque nos ama. Naturalmente, que dá esta oportunidade, e até na Bíblia, tanto no Antigo e no Novo Testamento, sempre fala que Deus dá, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são três e são um, não é? Sempre dá a oportunidade da vida, mas lá está, quem não quer esta bênção, este presente, esta oportunidade, aí é o outro fio, que é o castigo, não é? Que não é um castigo injusto, ao contrário, é justo, a retribuição justa das nossas obras, não é? E, pronto, é mais complexo ainda e não vamos parar muito a falar disso, mas era bom esclarecer estes pontos. E pronto, vamos para o versículo 13. Aquí ya comienza eh, con a parte boa, né? Porque sempre tem uma parte boa e depois tem uma que não é boa, uma parte difícil. Mas aqui ele começa a dizer: Eu sei as tuas obras. Quer dizer que faziam obras, né? Já é algo bom, porque pronto, a fé sem obras é morta. E diz: E onde habitas? Aqui eu não sei muito bem o que quer dizer disto, mas pronto, depois o Ivan capaz que diz alguma coisa. Aqui diz que é onde está o trono de Satanás. Não sei se era da cidade que tinha ali alguma coisa específica, né? E por isso faz menção disso. E depois diz aqui: Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Porque pronto, era uma época difícil, muitos negavam ou eram torturados para negar a fé e não acreditar em Jesus, mas aqui diz que eles eh, não negaram. E depois aqui diz, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós. Eh, Olha, mesmo assim, muitos, com muita fé e amor no Senhor Jesus, ir até a morte. Na altura era algo de todos os dias, né? Todos os dias alguém era morto por causa do Evangelho. E mesmo assim continuavam a acreditar e muitos mais acreditavam. E agora para nós, pelo menos aqui, tipo aqui Portugal, México, né? Ainda houve-se alguma coisa, mas é mínimo comparado com o que eles estavam a viver na altura.
E novamente fala onde Satanás habita. Então não sei se é mesmo da cidade ou alguma coisa dali. Bem, aqui vou primeiro comentar um pouco do contexto geográfico. Para isso já tinha preparado aqui uma imagem. Conseguem ver? Pena que a imagem está em espanhol, mas pronto, acho que dá para perceber as 7 igrejas do Apocalipse, ou seja, capítulo 2 e 3. Aqui está. E olha que curioso, está na ordem em que está escrito. Nós primeiro estudamos Éfeso, Esmirna, estamos a estudar Pérgamo, vai vir Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodicea. E João estava aqui em Patmos, apesar de que também já tínhamos estudado que podia ser aqui, que era o mais provável, ou também tinha outro lugar chamado Patmos, mas o mais provável é que seja aqui. Mas pronto, aqui está Patmos e vemos como a ordem em que estão escritas as cartas era uma ruta, realmente era um caminho romano e era um caminho postal, ou seja, os mensageiros dos Correios de Roma, que eram muito famosos, por certo, eles tinham um sistema impressionante para a época, eles conseguiam entregar mensagens muito rápido para a época e a cavalo, mas eram cavalos muito rápidos, eram homens especializados em fazer estas rutas, por exemplo, esta que vemos aqui, em pouco tempo. E eles tinham estafetas, não era todo um sistema realmente único nessa região, no Império Romano. E olha como o Senhor Jesus mandou o João escrever as cartas nesta ordem, que era a mesma ordem dos correios do Império Romano. Era algo propositado que o Senhor Jesus, claro, ele é perfeito, ele sabia, não é? Y de facto, estas 7 cidades eram parte de uma região, mais ou menos como agora nós conhecemos aqui como, em Portugal falo, como distrito, não é? Estas 7 cidades principais conformavam as 7 cidades principais de aquele distrito. Eh, e outra coisa interessante, quando fala o que até ela também ficou, é quando a gente lê assim de primeira vez, fica com muitas dúvidas, não é que diz, é onde está o trono de Satanás, onde, onde habitas, onde Satanás habita, não é? Estava a se referir que em Pérgamo, que é o número 3 aqui, o, tinha, bom, cada cidade antigamente tinha um patrão, um deus patrão. No quer dizer que era o único. Já sabemos que gregos, romanos e outras nações tinham muitos deuses, não é? Mas no Império Romano era costume, também na época dos gregos, era costume ter um deus principal da cidade. Eh, por exemplo, Diana e outros, conforme vemos, o livro de Atos também fala muito disso. N- No caso de Pérgamo, já específico, o Deus tinha dois templos principais. Um deles era dedicado ao imperador romano e outro a Zeus, que Zeus para os gregos era o, o deus principal de todo o Olimpo, não? E de facto é representado como um trono, muitas vezes representado como um trono, e também o imperador romano também era representado como um trono. Por isso aqui fala que era o trono de Satanás y que ese era, seja o imperador romano, seja Zeus, o principal, representado como um trono. E isso é importante porque aqui fala de Antipas. Vamos lá, antes de acabar os 10 minutos. Hoje o estudo é breve, mas para a semana já vai ser mais estendido. Am, Antipas
era um discípulo, aqui fala fiel, lembremos-se fiel epistis, se queremos ver aqui no 3 assim rápido, para poupar tempo, aqui está. Bom, aqui fé epistis, vou dar um zoom porque talvez não consigam ver. Quem está a ver no telemóvel, de certeza que tem dificuldade para ver isto, não é? Então, pistis, mas está conjugado, pistin, não é? Fé. Quando fala de Antipas, que fala de fiel, pistos, não é? Lembremos que pistis quer dizer, en grego no existía a palavra fiel. Pistis quer dizer fiel, com, bom, pistis é fidelidade, confiar, acreditar e verdade. Principalmente esses são os significados de pistis. Então está a dizer que era um discípulo fiel ao Senhor Jesus, o qual isso é bem difícil. Já temos lido tanto e é muito difícil ser fiel ao Senhor Jesus, porque nossa natureza tem que ser mudada pelo Espírito Santo e é difícil. E ainda testemunha, que lembremos que testemunha é martírio. Aqui, bom, testemunha assim sem conjugar é martus, ou martírio. E realmente foi um mártir. Daí já falamos que daí surgiu a palavra mártir, não é? Que hoje em muitas línguas é utilizada a palavra mártir por causa disso, das testemunhas que foram fiéis ao Senhor Jesus e que morreram por causa de ser fiéis ao Senhor Jesus. Isso é ser mártir, não é? E ele foi, aqui diz, foi morto. E o que o Senhor Jesus menciona duas vezes isto do trono de Satanás, de que habita e de tudo isto, é importante porque Antipas lá tinha castigos dos romanos muito duros, depende do crime, não é? Por exemplo, os que eram crucificados, já falamos que isso foi o Senhor Jesus, que era a pena máxima, mas para aqueles que não se ajoelhavam perante o imperador, principalmente em Pérgamo, onde estava o templo para o imperador do Império Romano, ele negou-se, assim como Daniel, como no livro de Daniel nos vemos eh, que como eles, Daniel e os amigos dele, como sofreram penalidades, ¿por quê? Porque não se negaram a ajoelhar-se também, não é? Aconteceu com Antipas também. Ele não ajoelhou-se, não prestou culto nem glória ao imperador na cidade do templo do imperador. E qual foi o castigo? Os romanos tinham um boi feito de. Agora fugiu de mim, acho que era de bronze, mas quem quiser pode procurar na internet. E que faziam? Metiam aí, dentro daquele boi, metiam a pessoa, ou seja, Antipas foi metido naquele boi de bronze. E qual era o castigo em específico? Eh, Aqueciam com fogo o, o boi de bronze. Entre a fumaça e o fogo e o calor, aquilo era uma tortura muito forte e a morte não era rápida. E por que faziam o boi de bronze? Por que não queimavam numa fogueira e já? Ah, porque a estrutura daquele boi, bom, se eu errei, depois me corrigem para a semana, se foi de outro material, mas pronto, falemos desse boi metálico. E era feito para que quando o castigado eh, sofresse as dores, gritasse. E quando os gritos percorressem a estrutura do boi, criasse um barulho muito forte, como se fosse mesmo um boi a, a, a bramar, não é? Aos prantos, um boi assim. Não sei se alguém já ouviu isso, mas eu já tive a oportunidade quando, por exemplo, aqui se celebra a Chega, que não é o mesmo que
a corrida dos touros, ou tourada, não é o mesmo, é algo diferente. Não é brutal, é algo mais simples, não é? Mas pronto, quando os bois estão nessa época de zelo ou de zio, eles fazem um barulho muito forte que dá para ouvir de longe, não é? E esse barulho é que era emitido pelo boi metálico aquecido pelo fogo e era uma tortura muito forte. Então, na cidade toda dava para ouvir aquele barulho e desse jeito morreu Antipas. Foi uma tortura das piores, hein? Realmente na lista das torturas do Império Romano, essa era das piores. Era uma morte muito devagar, feita especificamente para sofrer e para que todo mundo ouvisse o, o castigo, não é? E por isso menciona de Antipas, porque imaginemos a igreja de Cristo, de Pérgamo, pequenina, não é? Ou, bom, talvez em número não era tão pequena, mas estou a dizer uma igreja sem tanta estrutura, sino das primeiras igrejas que houve, não é? Perseguida também, castigada, e que um dos membros que era fiel tivesse sido castigado com esse tipo de morte, claro que isso causa pânico e dor e medo para qualquer um dos crentes desse lugar, preferir ocultar-se ou já desistir da fé para não cair em um castigo desse tipo, que era dos piores, não é? E o que é belo aqui ler é que, apesar disso, não negaram a fé. Apesar disso, continuaram a fazer obras. Isso precisa muita coragem. Antipas, que sofreu tudo isso, e os congregantes eh, persistir na obra do Senhor, apesar disso. Esse é esse é o contexto e essa é a informação toda. Falta um minuto, eu só vou ler o 14. Acredito que não vai dar para eu comentar o 14, mas o importante é que foi esclarecido este versículo, porque sim, a primeira vez que eu li, eu fiquei assim bem fora de contexto porque não sabia, mas já depois de saber, aí quem quiser procure essa tortura do boi eh, de metal e, e vai ver que sim, é algo difícil de ler e de pesquisar. Enfim, 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balac a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Já com isso vamos ver que primeiro o Senhor Jesus falou algo impressionante, bom, e depois fala a verdade que é os erros. Depois vamos comentar isso. Nos vemos para a semana e um abraço, a paz. Paz, boa semana. Paz, até para a semana. Paz, A paz do Senhor. paz do Senhor.